Olá, seja bem-vindo ao canal Mastiga Filmes. Hoje vou resumir o filme Girl in the Basement. Sarah é uma adolescente que não vê a hora de seu aniversário de 18 anos, assim ela pode fugir das garras de seu pai controlador. No entanto, ele tem planos perturbadores e prende a filha no porão de sua própria casa por 20 anos enquanto se aproveitava dela. O filme se inicia com Dom levando Sarah e Marie para o hospital. Quando eles estão no local, Dom diz para Sarah não contar nada do que estava acontecendo ou se não teria consequências. Em seguida, voltado 20 anos atrás, onde Dom está jantando com sua esposa Irene e suas duas filhas Sarah e Amy. Quando Sarah tenta se retirar da mesa, seu pai lhe repreende e Sarah diz que iria para uma festa já que sua mãe tinha deixado. Dom, pai autoritário, não deixa Sarah sair e manda sua filha para o quarto e sua mãe pede para ela obedecer, mas Sarah não obedece seu pai e foge pela janela. Do lado de fora ela encontra seu namorado Chris. Os dois vão para a festa e se divertem bastante. Quando eles estão a sós, Chris canta uma canção que compôs para sua amada demonstrando o sentimento que tinha por ela. Na casa de Dom eles vão até o quarto da garota e percebem que ela tinha fugido e seu pai furioso fica olhando pela janela. Na manhã seguinte, quando Sarah chega com seu namorado, Dom fica observando os dois da varanda. Quando Sarah tenta entrar dentro de casa, os dois começam uma discussão. Sarah joga toda a raiva de tantos anos aguentando aquilo e diz que estava louca para fazer 18 anos e sair da casa dele. Quando Sarah está em seu quarto, começa a falar para sua irmã e mãe do sonho que tinha de viajar pelo mundo e quando tivesse 18 anos nada iria impedir. Dom, que estava no corredor, ouviu o que sua filha disse e desce até o porão e abre uma passagem secreta que dava para uma sala isolada. Enquanto ele olhava, bolava um plano de como impedir isso. Após 3 meses, Sarah se forma no ensino médio. Quando ela estava na varanda conversando com seu namorado por telefone, sua mãe aparece falando que iria ao mercado, mas antes de sair comenta que estava muito preocupada com Dom, já que ele estava passando muito tempo no porão. Assim que a senhora sai de casa, Dom vai até Sarah pedindo sua ajuda para levar uma caixa até o porão. Quando os dois estão lá, Sarah fica surpresa ao ver a passagem secreta e a sala isolada. Já seu pai, como resposta, diz que o antigo dono tinha feito uma sala antibomba. Quando a garota está totalmente distraída olhando aquele lugar, seu pai corre até a porta e tranca sua filha. Sarah, que estava desesperada, começa a gritar por ajuda, mas de nada adiantou já que aquele lugar tinha isolamento acústico. Durante a noite, Irene estava muito preocupada com sua filha já que tinha ligado para todas as amigas de Sarah, mas não encontrou ela. Já Dom apenas responde para sua esposa que ela deveria estar com seu namorado. Na manhã seguinte, quando Dom estava prestes a entrar na sala, Sarah se esconde e tenta escapar, mas não consegue já que tinha uma segunda porta. Dom, irritado, busca sua filha novamente e começa a falar que aquilo só estava acontecendo porque ela foi desobediente, e a partir daquele momento, se ela quisesse algo, teria que merecer. Em seguida ele começa a bater nela e a joga na porta, se aproveitando de Sarah. No andar de cima, o policial estava tirando algumas informações do desaparecimento de Sarah. Seu pai, como mentira, diz que sua filha queria viajar para a Flórida com seu namorado assim que fosse maior de idade. Após alguns dias, Chris, sem contato com Sarah, aparece na casa da garota. Dom mente para Chris dizendo que Sarah tinha fugido com seu amigo de infância que era seu vizinho. Chris, achando que aquilo era verdade, vai embora abalado. Após um mês de cativeiro, o pai de Sarah aparece no porão com um bolo de aniversário de 18 anos e lhe dá uma camisola e fala para ela se trocar. Em seguida ele pergunta o que ela queria de aniversário. Sarah pede um relógio e Dom diz que ela só teria o objeto se merecesse. No outro dia, enquanto Sarah estava abrindo uma lata, começa a bolar um plano de como poderia usar a lata ao seu favor. Mais tarde, quando Dom aparece, fica feliz em ver Sarah pronta com a camisola e começa a falar que ela estava finalmente aprendendo as coisas. Sarah, que estava bem próxima dele, tenta atacar ele, mas não consegue. Dom, furioso, joga ela no pilar e se aproveita dela. Após 1 ano, Sarah está grávida. Quando sua bolsa estourou, ela começa a olhar o livro de como ter seu bebê, e aguentou por horas todas as contrações e dor até ter sua filha, dando o nome de Marie. Irene, que estava muito preocupada com sua filha, diz que contrataria um detetive para encontrar Sarah e não importava o valor. Já Dom a proíbe, falando que ela não vai ficar gastando dinheiro à toa. Após alguns anos, Sarah tem outro filho chamado Michael. Quando Marie está muito doente, Sarah implora para que ele levasse sua filha ao hospital. Já Dom se recusa e fala que ela era mãe e deveria dar um jeito nas coisas. Quando a menina está melhor, Sarah começa a contar a sua história baseada em um conto de fadas. No dia seguinte, Chris aparece na casa de Sarah e acaba encontrando Amy. Ele pergunta como estava o relacionamento de Sarah com o vizinho, comentando o que Dom tinha lhe dito. Amy, sem entender do que ele estava falando, começa a falar que sua irmã tinha sumido e que estava com medo já que seu pai poderia estar envolvido no desaparecimento.
Mais tarde Irene, percebendo que Dom estava calmo demais com o sumiço de sua filha, o confronta, dizendo que nunca iria parar de procurar por ela, começando uma discussão com Dom. Quando Amy percebeu que ele esqueceu suas chaves na poltrona, não perde a oportunidade de descer até o porão e procurar por pistas, porém Dom aparece e os dois começam outra discussão. Amy começa a falar que tinha certeza que ele tinha feito alguma coisa com sua irmã e Dom, irritado, expulsa Amy dali. Após um tempo, Sarah tem outro bebê chamado Thomas. Ela pede para que Dom levasse o bebê para cima, falando que não tinha mais condições de ter outra criança ali, mesmo ele relutando na ideia, acaba aceitando. Mais tarde Irene achou Thomas em sua varanda e um bilhete de Sarah falando que era seu filho, mas que não tinha condições de cuidar do bebê e que quando estivesse bem financeiramente voltaria para buscar ele. Quando Irene levou o bebê para dentro de casa, Dom encontra um segundo bilhete na cesta, onde Sarah contava para sua mãe onde estava. Dom em seguida desce até o porão e confronta ela. Como ele estava muito irritado, pega a camisola e ordena que ela vestisse. Se passaram 14 anos e Marie cresceu bastante. Quando a garota está mostrando a maquiagem que fez, Dom começa a falar que ela estava ficando muito bonita. Sarah, com medo dele fazer as mesmas coisas que ele tinha feito com ela, pede para Dom deixar Marie em paz. Já Dom não gostou da forma como Sarah falou com ele e resolve desligar o purificador de ar. Mais tarde Marie, que tem asma, fica bem próxima do duto de ar enquanto falava que não conhecia mais ninguém de fora. Sarah, para acalmar sua filha, diz que já estava cuidando das coisas. Se passaram 17 anos e Irene estava no quarto de sua filha relembrando dela e Thomas aparece perguntando como era sua mãe. No porão começou a pingar por causa da chuva e o teto começou a ficar mole. Sarah começa a cavar com o auxílio de uma lanterna com dificuldades por estar grávida. Seu vizinho, que estava passeando do lado de fora, vê a luz. Ele vai até a casa de Dom contando o que tinha visto. Dom desce até o porão e começa a quebrar as coisas e bater em Sarah, parando apenas quando Marie grita para ele não fazer aquilo. Sarah em seguida percebe que perdeu seu bebê e precisa fazer o parto forçado. Mais tarde Dom enterra o corpo do bebê. Após alguns dias, Michael e Marie perguntam quando vão poder sair para fora. Dom responde que eles sairiam apenas se Sarah aprendesse a obedecer. Depois disso, os dois adolescentes começam a culpar sua mãe. Sarah, não aguentando mais aquela situação, começa a ter um ataque de raiva, quebrando todos os móveis. Quando ela está no chão, começa a se lembrar de seu amor e que ele iria comprar um capacete cor-de-rosa para eles se aventurarem pelo mundo. Os adolescentes, arrependidos, cobrem sua mãe e começam a limpar toda aquela bagunça. Mais tarde, Sarah resolve contar toda a verdade, falando que o conto de fadas que ela contava era sua própria história e que Dom era seu pai e avô deles. Os adolescentes, sem acreditar na atrocidade que ele tinha feito com Sarah, começam a se desesperar. Em seguida, Marie começa a ter um ataque de asma. A garota é levada até o duto de ar e Sarah começa a falar que eles não tinham culpa do que aconteceu e sim Dom. Após um ano, Dom está no porão discutindo com Sarah e fala que ela estava horrível. Michael, com raiva por ver ele sempre tratando mal sua mãe, parte para cima dele, mas Sarah impede, já que estava com medo que Dom fizesse algo com o garoto. Após alguns dias, Dom perde seu emprego e não teria como sustentar duas famílias, então ele decide dar um fim nos três que estavam no porão. Ele coloca um cano no escapamento do carro e coloca no filtro de ar, ligando em seguida, mas para quando Thomas aparece na garagem para falar com ele. Enquanto Dom está em um churrasco se divertindo com Irene e Thomas, no porão Marie está muito mal por causa de sua asma. Quando Dom desce até lá, Sarah pede para que ele levasse Marie ao hospital. Quando Dom se recusou, Sarah começou a implorar, falando que não contaria nada para ninguém. Dom se convence e deixa Michael trancado no porão enquanto levava as duas para o hospital. Quando Marie está aos cuidados dos médicos, uma enfermeira aparece pedindo algumas informações para o cadastro. Sarah, vendo que aquela seria sua única oportunidade de escapar, derruba propositalmente água na folha, fazendo com que Dom fosse até a recepção pegar outra, mas antes dele sair, ordena que ela ficasse ali. Em seguida, Sarah começa a ir na direção da enfermeira e pede por ajuda. Dom, que estava indo atrás de Sarah vendo o que estava acontecendo, tenta sair de perto, mas o policial vai atrás e o prende. Quando Marie acorda, Sarah conta o que aconteceu e diz que tudo ficaria bem. Na casa, a polícia encontra Michael e o levam para o hospital, deixando Thomas e Irene surpresos. Após algum tempo, Sarah observa seus três filhos jogarem bola até que percebe que Chris estava chegando. Quando os dois estão conversando, ele se desculpa por ter acreditado no que Dom falou, e mostra o capacete que ele guardou por 20 anos. Sarah diz que estava tudo bem e que no tempo que esteve em cativeiro pensou nele todos os dias. Em seguida, os dois começam a aproveitar o momento e vão andar de moto. Obrigada por assistir o vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e seu like. Até a próxima!